o outro genitor. Então, eu não consideraria uma autoalienação. Eu não consigo nem imaginar um exemplo. Ou seja, eu pegar a criança para falar mal de mim mesmo para a criança. Não cabe. Depois, se você me der a palavra, eu vou explicar. Por favor. Tá, autoalienação parental. É quando esse pai, mesmo tendo uma decisão judicial, um acordo homologado pelo juiz, que determinou os dias de convivência, ele não vai. E não vai simplesmente por não ir, porque não quer ir, entendeu? E diferente, né, do que muitos falam, não é a mãe que está proibindo, ele é que não prioriza a vida da criança. Então, ele não se faz presente. É quando esse pai, quando o filho manda a mensagem, pai, você vai vir me buscar? Ele, olha, esse final de semana eu não consigo, o meu emprego, entendeu? Mas você fala pela minoria ou você acha que é a maioria dos casos? É, na maioria dos casos. Pelo menos os casos que eu tenho visto no escritório, né, e nas redes sociais, e das outras colegas que atuam, né, para essas crianças, a gente enxerga que, de fato, esse cara não faz questão de estar presente na vida do filho. São vídeos e vídeos que eu recebo, e não só os que estão nas redes sociais de outras pessoas que publicam, mas essa criança esperando esse pai na porta com a mochilinha, entendeu? E para a mãe não ser considerada alienadora, porque virou doce na boca de pai bosta, né, abandonador, que é a mãe que está proibindo o contato. Então, ela faz o registro dessa criança com a mochilinha aguardando lá de fora. Então, o cara, ele se entendeu? Então, ele fala, olha, eu não vou fazer questão de estar na apresentação do meu filho porque eu não quero estar do lado da genitora. Entendeu? Eu não vou na apresentação porque não vai dar certo, eu vou estar viajando, então não faço questão. Chega no final do ano, da mesma forma. No dia do aniversário, o cara não liga para falar, ô, parabéns. Ou quando ele liga e fala parabéns, a criança, né? Porque uma criança fala, pai, o que você vai me dar de presente? Aí ele mesmo fala, eu já pago pensão, pede para sua mãe comprar. Entende? Então esse cara, ele mostra para o próprio filho que a prioridade da vida dele não é essa criança. Que aos finais de semana pega essa criança para falar que pegou, tira algumas fotinhas, joga nas redes sociais e simplesmente entrega para a avó paterna para a avó paterna cuidar. Isso acontece, infelizmente, na maioria das vezes. Essa mãe, quando a criança retorna, pergunta como que foi o final de semana e a criança fala, não, meu pai não ficou comigo não, eu fiquei com a avó. Eu mesma recebi um áudio da avó, quando eu estava vindo da avó de das nossas clientes, em que ela fala, a avó fala, meu filho, você pode ficar despreocupada, a vovó sempre vai fazer questão de te pegar. E o pai, no final de semana que tá lá com a avó, ele nem lá aparece. E quando aparece, é só para registrar, porque existem processos em andamento. Então, esse estar com a criança, eu enxergo que é muito mais presente quando existe um processo em andamento. Então, ele faz questão, porque ele precisa mostrar no processo que ele é um pai presente, entendeu? E aí, depois que termina esse processo, a prioridade não é mais. Eu citei um exemplo antes do cara que entrou com o processo, alegando que a mãe era alienadora, pedindo a guarda unilateral, que foi na escola da criança, entendeu? Fez a caveira da mãe mesmo, entendeu? Tem todas as gravações, chegou na diretora, mandou o processo para a diretora, fez um teatro e, pasmem, um piloto internacional, que deve ganhar aí uns 200, 300 mil reais por mês. E aí, depois que acabou o processo, esse em si, sobre a questão da guarda e visitas, ele simplesmente parou de pegar a criança. Simplesmente. Era um teatro antes... Com certeza, porque se eu entro com uma ação judicial, eu alego que a mãe é louca, transtornada, que está colocando em risco a vida do meu filho, e agora tem 3 meses sem perguntar se o filho tá vivo ou se tá morto, é estranho, não é? O cara que fez um teatro todo, eu estava, né, na audiência e eu vi a situação, né? Não, senhora juíza, que ela proíbe o contato. Eu tenho várias fotos
e eu não estou falando de um ano só, de mais de um ano, dessa criança, muitas das vezes aguardando esse pai vir, mas por causa da viagem, por conta, né, de uma lua de mel, e tá tudo bem. A questão é que não se prioriza, e aí entra o termo, né, não é jurídico, mas o termo autoalienação. Mas a maioria das vezes, doutora Jamile, o pai tenta pegar a guarda dessa criança, né? Tenta. Primeiro, não existe autoalienação, até porque se existisse seria totalmente contraditório. Imagina um pai, ele falar para a própria criança que ele não é um bom pai. Então não existe autoalienação parental, tá? Segundo ponto, pela graça de Deus, eu desconheço esse tipo de pais citados pela senhora advogada. Desconheço, porque todos os meus clientes que chegam no meu escritório são clientes que querem exercer a paternidade. E é totalmente contraditório isso que a doutora falou, porque imagina um pai que ganha 300 mil reais e, de acordo com o que a doutora acabou de falar, ele teria a obrigação de pegar o filho e não pegou. Com toda certeza, se isso fosse verdade, ele ganhando 300 mil reais, que foi o que a doutora citou, ela já teria entrado com ação de execução para conseguir mais dinheiro, porque... Mas está em andamento, doutora? Por favor. Porque não é se fosse verdade, é verdade. Com respeito. Porque todo o debate da doutora só foi a questão financeira. Então, com toda certeza, a doutora teria entrado com esse processo para retirar mais dinheiro desse homem. Tadinho. Agora, o que... Difícil, né, pessoal? E pior muito que difícil. Esse tipo de atuação é o que a gente... É o que acontece nas varas de família. Quando o pai ele vai na vara da família, tem uma promotora mulher, na grande maioria das vezes tem uma juíza mulher, tem uma advogada como a doutora, que não respeita as partes, as pessoas que estão na mesa. Então, por isso que você, homem, você precisa saber exatamente o seu direito, para que o seu direito não seja perdido diante de tanta falácia. E nesse caso, se você entra com ação de execução, consegue a guarda e a mãe descumpre ao ponto de não deixar você ter acesso ao teu filho, você pode entrar com ação de execução para obrigar a mãe a cumprir com esse acordo, fazendo com que você tenha acesso amplo ao seu filho. E você, mãe, se esse que se diz pai e te chama de alienadora 26 horas por dia e tem a cara colega como advogada, você tem que fazer o quê? Entrar com uma ação de cumprimento de sentença, pedindo ao juiz aplicação de multa por descumprimento das visitas / convivências, para demonstrar no judiciário que essa mãe não é alienadora. É o pai que é um bosta abandonador. Meu Deus do céu. Pai bosta, pai bosta, pai bosta, pai bosta. Ô, doutora Cíntia, a doutora Jamile falou aqui das questões que sempre é pautado a questão financeira pelo lado da mulher. Realmente, essa é a única preocupação, assim? Não. É sempre o lado financeiro? Quando a mãe chega a ponto de entrar com uma ação judicial para regulamentação de tudo, que seria a guarda, visitas, a pensão, é porque ela já tentou demais resolver todas essas questões sem acionar o judiciário. É por isso que a gente vê várias mães, não estou falando todas, mas várias, que entram com uma ação judicial bem depois que a criança nasce, a criança com 7, 5, ela já tentou 4 resolver anos. de Ela já todas as tentou formas. resolver. Conversando, Toda vez tudo. que chega um caso pra gente, a primeira coisa que a gente faz, primeira, é entrar em contato com o pai, se ele já tem advogado, com o advogado dele. Tentar resolver pra tentar resolver amigavelmente. sem ser judicial. Não é sem ser judicial, é você fazer uma minuta de acordo, constando tudo que você quer que o juiz homologue e leva para o juiz homologar. Que aí é bem mais fácil. Que é muito mais fácil, é muito mais rápido. Eu entendo que é muito menos desgastante, tanto para os dois, né? Quanto principalmente para a criança que está no meio daquilo tudo. Então, infelizmente, se ela procura o judiciário é porque ela já tentou várias vezes resolver essa situação. É essa mãe que muitas das vezes, pede para que esse pai seja presente. Por quê?
infelizmente, quando eles estão com a mãe, eles são pais, na maioria das vezes, tá? Não tô generalizando, a maioria das vezes. E quando eles se separam, infelizmente, eles esquecem que tem uma criança no meio disso tudo. E aí o que acontece? Essa criança, ela se vê abandonada por esse pai, que quando estava com a mãe, fazia de tudo, né? Eu sou um exemplo disso. De que quando esse pai estava com a minha mãe, ele era presente. Ele era presente. Não da mesma forma que os outros. Então tem pai que não senta no chão para poder brincar com a criança. Isso não quer dizer que ele não ama. A questão é que quando separa, ele não lembra, na maioria das vezes. Então são raras exceções. Até hoje eu consegui enxergar um. Que é o único cliente que a gente tem que realmente ele é pai, de verdade. Aí, uma pergunta pra doutora. Só terminar. Posso terminar? Não, tô falando pra ele uma pergunta. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, se ela tentou de todas as formas fazer com que esse cara continue sendo pai, mesmo não estando com ela, e aí o que ela faz? Ela vai na justiça regularizar. Porque a criança fica doente, a mãe liga e fala, ó, nosso filho ficou doente, entendeu? É R$40. Tipo, R$20 pra mim e R$20 pra você. Se vira! Se vira! E aí ela tenta de novo. Ó, eu preciso, né, arrumar um plano de saúde pro nosso filho, que é autista. Ele tem que fazer terapias. No SUS não tá tendo vaga. E o cara fala simplesmente, não, se vira. E aí ela se vê obrigada. E mais do que obrigada, é um dever seu, mãe, ir na justiça garantir os direitos do seu filho. E aí sim, depois de muito tentar, tô falando da maioria das vezes, de muito tentar. Então, assim, no nosso escritório é muito difícil você pegar um caso em que a criança tá, tipo, pequenininha, acabou de nascer e entra com uma ação.